Seja bem-vindo no nosso canal. Nesse canal aqui nós abordamos conteúdos jurídicos, informativos e com total imparcialidade sobre as matérias. Entenda só alguns casos específicos e fique comigo até o final desse vídeo. Nesse vídeo nós vamos abordar sobre uma questão importante que voltou à tona. Algum tempo atrás tinha baixado e agora aumentou a pressão de novo, e muito provavelmente você já deve saber o que eu estou falando. Estou falando sobre o PL da anistia, ou também PL da dosimetria. Aqui nesse vídeo também eu quero detalhar para vocês alguns principais pontos da matéria que vai ser citado, o que ela diz sobre esse caso específico e também uma análise jurídica das hipóteses, o que pode acontecer, como, por exemplo, a diminuição de pena do ex-presidente Jair Bolsonaro caso esse projeto vá adiante. Aqui eu também quero abordar sobre algumas limitações ao que de fato vai ser aprovado, algumas controvérsias e também alguns riscos que isso pode ocasionar para o futuro ou para o momento atual no nosso país. Quero também, juntamente aqui, abordar uma situação da inegibilidade e os impactos que, de certa forma, isso vai causar para as eleições de 2026. Assim como eu quero concluir com algumas ressalvas sobre essa questão específica. Então, espero que você fique comigo até o final desse vídeo e desde já deixe o seu like, compartilhe para mais pessoas e confere aí se você já é inscrito no nosso canal. Assim, nós podemos contar com o YouTube para a propagação ainda mais do nosso canal. Aqui nós vamos contextualizar o que de fato nós chamamos de PL da anistia, ou, como dito, PL da dosimetria. Esse projeto é um projeto que propõe uma mudança legislativa para atenuar, de certa forma, as penas de todos os condenados por atos ligados a 8 de janeiro, lá de 2023. Assim como perdoar, ou reduzir condutas que elas são ligadas ou estão conexas, motivadas politicamente ou eleitoralmente. Vamos ressaltar aqui algumas coisas importantes para que a gente possa de fato entender o que isso pode ocasionar, porque nós temos aqui, ao mesmo tempo, uma disputa jurídica, nós temos também uma disputa eleitoral, assim como uma disputa política no jogo. Então nós temos que saber diferenciar o que, de fato, dentro desse âmbito aqui, esse PL, esse projeto de lei, ele está visando em si. A imprensa apresenta essa medida como uma medida que poderia beneficiar, de certa forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Caso essa medida seja aprovada, ela pode reduzir o tempo de reclusão que, por exemplo, o ex-presidente ele cumpriria, ou ainda vai cumprir. Nós recentemente vimos que o ex-presidente foi julgado, a gente pode acompanhar isso daí nas matérias que estão circulando adiante aí na web, e é importante a gente destacar que isso apenas trata de uma hipótese legislativa. Por quê? Isso ainda tudo é meio novo. Aqueles que estão acompanhando todos esses processos, a gente percebeu que, em um determinado momento, as pessoas, os deputados, gostariam que essa anistia ela fosse ampla e englobasse todas as pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já existe uma segunda hipótese onde pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas não deixar de torná-lo inelegível, assim como ele vai cumprir um determinado tempo de prisão preventiva e ou domiciliar. Então aqui nós temos algumas questões que nós precisamos destacar dentro dessa hipótese, que ainda nada está decidido, até que esse projeto de fato ele seja aprovado e recebido pelo controle que tem judicial. Então, se isso de fato for possível, diante dos princípios, diante das cláusulas, tudo isso pode acontecer. Isso é apenas uma hipótese de que pode acontecer. E essa matéria que nós vamos mostrar aqui agora, ela vai intitular, acompanha comigo aqui, ela vai intitular PL da anistia deixará Bolsonaro só 1 ano e 7 meses preso em casa. Ex-presidente deu sinal verde para o seu partido, o PL, seguir adiante e aprovar a proposta que também livrará todos os que foram presos por causa do 8 de janeiro no STF. Alexandre de Moraes recuou por causa da lei Magnitsky contra mulher. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde para o partido apoiar o PL da anistia, também chamado de PL da dosimetria, segundo apurou o Poder 360. Pelo que será apresentado para votação no plenário da Câmara, a pena total de Bolsonaro cairá dos mais de 27 anos para 1 ano e 7 meses de prisão domiciliar. Com essa pena, Bolsonaro seguirá inelegível e não poderá disputar a eleição de 2026. Então aqui nós temos um título de uma matéria que está apontando um caso onde existe uma hipótese, onde criteriosamente, pelo ponto jurídico, existe essa possibilidade caso esse projeto vá adiante. E aí nós temos alguns pontos centrais nessa matéria. Um dos pontos centrais aqui, um dos casos centrais, uma afirmação que a matéria levanta, é que de fato deve ser objeto de uma análise jurídica. É uma afirmação que deixará Bolsonaro preso por apenas 1 ano e 7 meses. Assim é o que a matéria diz. A matéria ela vai afirmar que caso esse projeto ele for aprovado, a pena imposta ao ex-presidente ela será reduzida para esse patamar. Será ou poderá ser. Existem muitas nuances que pode acontecer nesse meio. Isso é apenas uma estimativa, onde nós precisamos entender que, de fato, isso foi feito com critérios técnicos, com percentuais de uma redução de pena, de uma anistia parcial, que também está sendo concentrada dentro do Congresso, e a princípio, onde os deputados eles não iriam aceitar essa anistia parcial, mas existe já nos bastidores, onde eles vão aceitar essa anistia parcial e para, de fato, atender um cumprimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, lógico, com um motivo, com uma motivação política também.
hipoteticamente também, né, onde a gente pode ter o ex-presidente apoiando um outro candidato, né, do Centrão, né, que é, caso for aprovado, para as eleições de 2026. Mas, como eu disse, tudo isso é apenas uma hipótese. Então, esse cumprimento de pena em casa, né, que é a prisão domiciliar, a matéria ela vai sugerir que parte dessa pena ela seja cumprida em prisão domiciliar. Acompanhe comigo aqui. A proposta que está em debate vai reduzir as penas para vários crimes imputados para Bolsonaro e outros acusados. Por isso vem sendo chamado de PL da anistia, da dosimetria. Além disso, haverá um dispositivo que vai impedir a sobreposição de penas para crimes correlacionados que estejam no mesmo processo. Todos os presos condenados pelo Rio de Janeiro poderão ir para casa e não terão pena para cumprir que for sancionado o PL da anistia. Pelas contas dos deputados que cuidam das negociações, há 144 presos do Rio de Janeiro e penitenciárias, 44 pessoas cumprindo prisão domiciliar e cerca de 500 considerados foragidos. Tinham de cumprir algum tipo de restrição, por exemplo, o uso de tornozeleira ou prisão domiciliar, e de fato desrespeitaram essas medidas. Mas, com esse projeto de lei, todos ficaram livres com a PL da anistia. Isso porque, no Supremo Tribunal Federal, houve um certo recuo nesse momento por parte do ministro Alexandre de Moraes. Ele ficou irritado com a última investida dos Estados Unidos, que ampliou sanções da lei Magnitsky contra sua mulher, a advogada Viviane Barsi, e contra a empresa da família, o Instituto Lex. O próprio Moraes já havia sido enquadrado na lei Magnitsky. Então aqui nós podemos entender que essa matéria, né, fala sobre o caso, mas é fundamental, né, que a gente verifique os dispositivos ideais e também legais, né, que permite questões como essas e que são compatíveis com o que a matéria diz, certo? Então, muito antes de se deparar com uma matéria, a gente precisa, de fato, verificar se ela é uma matéria partidária, se ela é uma matéria onde quer, de fato, alarmar, né, para que ela tenha audiência em si, porque existem matérias de todos os tipos de gostos. Certamente nós temos matérias que elas são parciais e elas querem te levar para um caminho que às vezes você não deseja ir, mas infelizmente às vezes você acaba acreditando por causa da tendência, né, da matéria, de uma matéria tendenciosa. Então aqui nós analisamos esses casos que, quando a matéria fala sobre anistia aos crimes, né, políticos e eleitorais que estão ligados, a matéria ela vai dizer, né, e ela tem uma relevância política pra gente, que vai incluir o perdão, né, para crimes de toda motivação, né, político e eleitoral. Então aqui nós precisamos examinar esse contexto de uma maneira correta, né, porque esse crime político e também eleitoral, ele tem, apesar de serem conexos, ele tem algumas diferenças. A dosimetria aqui, ela vai ser alterada. A dosimetria imposta pelo Supremo Tribunal Federal, ela pode ser alterada a partir, né, do avanço desse PL da dosimetria. Essa dosimetria, né, é uma redução da pena que o ex-presidente pode ter, né, ou uma flexibilização, de fato, dos critérios da aplicação dessa pena em si. Mas aqui é importante entendermos, né, é imprescindível a gente entender e ir, né, para o Código Penal, porque essa matéria, apesar dela ser informativa, nós precisamos ter em mente que tudo isso que está sendo reportado aqui precisa estar embasado na nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, e também, né, nos códigos que vai, de fato, definir a dosimetria da pena, que é o Código Penal. E, né, uma hipótese que a matéria também vai colocar aqui pra gente é que caso, né, o ex-presidente continue inelegível, ele possa apoiar, né, um candidato, como a gente mesmo falou aqui. É importante também dizer que a matéria ela lembra, né, e frisa que essa pena, né, caso ela for reduzida, existe hipóteses de impedimentos eleitorais. Acompanhe comigo. O ex-presidente já está em regime de prisão domiciliar. Se o PL for aprovado, seus advogados terão que entrar com petições requerendo a redução da pena e a possibilidade de continuar a cumprir a sentença em casa por causa do seu estado de saúde. Bolsonaro até hoje sofre efeitos da facada, da qual foi alvo em 6 de setembro de 2018. Pelo que está sendo acordado, quando a defesa de Bolsonaro entrar com pedidos pós-PL da anistia, haverá uma maioria dos ministros favoráveis aos requerimentos. Então aqui nós precisamos entender, né, que essa matéria ela tem uma motivação política, lógico, mas nos mostra que existe uma força política por trás do que de fato está acontecendo. Suscita aqui alguns questionamentos, né, que debate que vai de encontro, né, aos nossos debates e que nós precisamos colocar em pauta, né? Essas questões importantes, né, dessa análise jurídica, hipoteticamente, a princípio, ela pode, né, como nós dizemos, reduzir as penas caso o projeto de lei for aprovado. Aqui nós vamos se deparar com o artigo 59 do Código Penal. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, e estabelecerá conforme seja necessário o suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aí nós temos aqui algumas questões, né, que vai tratar sobre algumas circunstâncias judiciais, né, como culpabilidade, antecessores, conduta social, personalidade, né, motivação, o meio, né, que foi usado, tudo isso está nos incisos direitinho, as consequências, as circunstâncias, né, as questões que podem, né, ser modificadas. Essa é uma norma que o juiz tem como base, né, e aí ele vai utilizar a dosimetria da pena em cima, né, dessa legislação específica. Outras disposições, por exemplo, está aqui no artigo 68, a pena base será fixada atendendo ao critério, primeiramente, como a gente falou, do artigo 59 desse Código, em seguida serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, por último, as causas de diminuição e de aumento. Aí nós temos aqui também o artigo 19, né, que o juiz também vai utilizar, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não aplicável cumulativamente, as penas privativas de liberdade que haja incorrido no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão de detenção
executa-se primeiro aquela. E aqui nós temos também o artigo 70, que também vai ser utilizado pelo juiz. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou crimes idênticos, ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomo, consoante o dispositivo do artigo anterior. Então aqui nós temos esses artigos que também, né, vai ver o concurso do crime, material, né, crime continuado, que também vai impactar em si, né, a diminuição da pena quanto aos múltiplos delitos, né, se foi cometido de fato pelo ex-presidente, se poderia de fato ser afetado por um projeto de lei que altere alguns critérios de acumulação e também cumulação de pena. A lei também de execução penal, ela vai tratar sobre remissão, né, sobre progressão de regime, sobre os benefícios, né, mas não substitui o poder, né, do legislador de alterar as regras de anistia e também do perdão. E diante, né, de todas essas questões, dos percentuais, das remissões, da anistia parcial, né, do perdão formal, né, que também nós podemos ter, é importante a gente entender que essa prisão domiciliar, ou regime domiciliar, né, onde a matéria ela fala, que o cumprimento dele, sendo domiciliar, o Código de Processo Penal, né, e também na legislação de execução penal, é concedido geralmente por casos de saúde, idade avançada, gravidez, enfim, tem outros méritos também que é utilizado para expandir, né, essa modalidade por lei anistiadora. Então, assim, esse contexto é onde o ex-presidente aqui ele pode ter as suas penas, né, constitucionalmente com controle judicial, né, através de um controle judicial, e mesmo que esse PL ele seja aprovado e também sancionado, ele vai, né, sujeito a algum controle judicial, que ainda nós não sabemos qual vai ser, porque não existe um caso concreto em específico. Mas aqui nós temos, né, a violação de cláusula pétrea, onde se de fato lesionou o sistema democrático ou não, enfim, todas essas questões que vão ser avaliadas pelo juiz para ter uma dosimetria dessa pena. Assim como algumas outras questões, né, lógico, mais uma vez repito, existe, né, a separação dos poderes que precisa ser analisado também nessa causa específica. Hipótese, né, não é certeza. Então, a aprovação, né, até a aprovação e a sanção, nada está garantido, certo? Então, essa matéria aqui ela é aberta, né, ela tem uma interpretação bem restritiva, né, que restringe os tribunais, porque só eles podem, de fato, conceder, né, os benefícios corretos aos presidentes caso esse PL for aprovado. E aí nós temos também a inexigibilidade, né, e algumas implicações eleitorais, que mesmo, né, que a pena ela fosse reduzida, pode existir alguns obstáculos sobre a inexigibilidade né, da participação política do ex-presidente. E aí nós temos aqui também outras leis que nós podemos ver também, que é a lei da ficha limpa, número 135 de 2010, e essa lei também ela impõe inexigibilidade a quem for condenado por órgão colegiado, né, por certos crimes. E aí nós temos também outras questões, outros critérios, caso concreto que também precisa ser decidido pelo juiz. E aí nós temos um exemplo prático, né, hipotético, que nós podemos ter. Suponhamos que, hipoteticamente, o ex-presidente ele tenha sido condenado a 3 anos e alguns meses. Tá? Hipótese fictícia. O PL, por exemplo, o projeto de lei, ele vai prever uma redução de 40% para crime de motivação política, por exemplo, conexa a isso. Então, né, dentro do código, né, a gente vai perceber que, tirando mais aí 1 ano e pouquinho, a gente vai ter a pena do ex-presidente, por exemplo, de 2 anos. Aí, desse tempo, né, já admite-se mais um cumprimento, né, de prisão domiciliar, que foi cumprido ou vai ser cumprido pelo réus, por exemplo, né, vamos supor, mais 1 ano, né? E aí nós temos mais alguma ramificação, que aí pode ter mais uma progressão de regime, enfim. Então, assim, é ideal que a gente leia qualquer matéria, né, entenda que tudo ainda é hipótese, porque nada foi aprovado, tá? Tudo está sendo discutido. Acreditamos, né, que vai ser, né, vai cair para votação em breve. Tudo está sendo articulado já nos bastidores, né, e existindo uma probabilidade para acontecer, favorável ou não ao ex-presidente, mas tudo, né, que nós vemos até o momento, até esse vídeo aqui, é hipóteses. Então a gente precisa ficar ligado ao que tudo indica, né, porque de fato quando a gente está, né, numa briga de política, né, eleitoral, a gente sabe que as questões são diferentes, né, aonde às vezes, né, a motivação política ela influencia e muito sobre o caso concreto. Então, espero que você tenha entendido esse vídeo. Mais uma vez, peço que você curta, né? Deixe aí o seu comentário sobre essa questão que é importante também para o futuro do nosso país, contribuindo ou não para o que, né, vai vir futuramente. E além do seu comentário, eu te peço que você seja respeitoso, né? Que você seja empático com as pessoas e, de fato, caso, né, você queira responder algum outro comentário, seja gentil e mostre um lado político, mas sem ofender ninguém. Espero que esse vídeo tenha sido compreensível para você e compartilhe para mais pessoas.